Parece que já se passaram 10 anos desde que o grande sábio Alabaster deu a sua profecia. Eles estavam ansiosos esperando muito por este dia. Enquanto um garoto aprontava naquela noite, ele enxerga uma luz estranha e de lá surgem duas pessoas. Ele até pensa que pode ser um alienígena, talvez. A garota pergunta qual é o seu nome, e ele diz que seu nome é Satou. Ela fala que o seu nome é bastante diferente, se apresentando como Hime no Kana, e diz a ele que ele não pode contar a ninguém o que ele ouviu. Em troca disso, ela será a sua amiga. Desde aquele dia, por ser ainda muito jovem, ele sentiu no fundo que tinha algum dever de proteger aquela garota que estava na sua frente. E de alguma forma sabia que teria que ser por muito, mas muito tempo. 10 anos depois se passam, e lá está ele, o grande Satou, dormindo, acordado pela Hime novamente. Seu café da manhã está pronto e ele se pergunta se isso não seria um pouco cedo demais para um banquete. Ela disse que as aulas terminam hoje, então acordou muito cedo e bastante animada. Hime e ele são amigos desde a infância, e já se passaram 10 anos desde que ela se mudou para a casa ao lado. Seus pais parecem não estar por perto, então ela mora com seu avô. Ele diz a ela que mudou muito desde que começaram a frequentar o ensino médio. Andando juntos, ela pergunta ainda se o seu pai ainda não voltou para casa, mas ele diz que provavelmente não vai voltar antes do fim das férias de verão. Apesar de estar bastante acostumado, ele observa os anéis que tem em seu pescoço, e ela fala que dará um para a pessoa com quem se casar. Afinal, eles são muito importantes para ela. Perguntando se quando ele crescer, se ele aceitaria se casar com ela. Ao observar, ela fala que não dará esses anéis para ele. Afinal, são muito importantes para ela. Bem, ele acha que é o esperado de promessas na sua infância. Ela disse que se não andar logo, ele vai chegar bastante atrasado. Hime se exibe bastante mostrando as suas notas. Afinal, ela é uma princesa e precisa ser esperta. Vocês sabem. Enquanto um dos amigos do Satou fica morrendo de inveja porque ele acha que ele namora com a Hime, mas isso não existe. Até que ele recebe uma mensagem da Hime através do celular, pensando que, e se talvez ele tiver alguma esperança? Ao sair com ela diz também a ele que esse tipo de festival deixa bastante empolgada. Será que ele se lembra? Eles vieram há muitos anos atrás para esse festival quando éramos pequenos, e também eles se perderam. E ele disse, assim, não nos perdemos um do outro. E ficou segurando a sua mão o tempo inteiro, dizendo que ele era um cavalheiro naquela época. Ué, e agora eu não sou mais porque ele costumava não ver problema em manter as coisas como estão, ao invés de estragar a sua amizade com ela. No final daquela tarde, ele se pergunta, será que vai dar certo? Sente que há um clima aí. E se ele conseguir? Ao tentar expressar o seu sentimento, é impedido por fogos de artifício. Mas ela ficou bastante feliz que viu esse tipo de coisa junto com ele. Então ela disse que é algo para contar, que guardou há bastante tempo e nunca revelou para ele. Satou como um bobo, fica pensando que será que é realmente o que ele está pensando? Mas não, ela disse que vai ter que se mudar. Se algum dia ele tinha alguma ponta de esperança, ela acabou de ir embora. Bem, a pergunta é quando? E ela disse que amanhã. Irão voltar para a terra natal do seu avô, agradecendo a Satou por tudo que ele fez até hoje. Está muito feliz de ter visto os fogos de artifício com ele, pelo festival e também por esse bichinho de pelúcia que ele acabou de conseguir para ela. Ele pergunta se não tem como evitar isso, e ela fala que sinceramente conseguiu algumas memórias incríveis para levar com ela. Ele fica pensando que ela falou que é um lugar bastante longe, mas para onde que ela vai? Ele pensou que a conhecia, mas na verdade não sabe nada sobre ela. Mesmo o dia que a conheceu,
ele sente que algo está estranho. Até que ele sente uma luz dourada, aquela mesma que ele viu quando era criança. Isso mesmo, ele sente que algo bem estranho aconteceu naquele dia. Antes que a Rime pise naquela luz, ela é ouvida mais uma vez pelo Satou, aos berros, dizendo para não ir. E ela fala que, se ele se lembrou, então deve entender, não vai se mudar. Ela vai embora para outro mundo, um mundo diferente desse. Acontece que ela tem que se casar, afinal ela é uma princesa e é assim que deve ser. Portanto, isso agora é mesmo uma despedida, disse ela. Mas você acha mesmo que Satou vai deixar isso acontecer? Ele sai correndo atrás dela e se pergunta, ué, eu vim aqui pra nada? Eu simplesmente vou vê-la deixar partir na minha frente? Nada disso. Já que é assim, não adianta perder tempo pensando nisso. Então ele avança naquele... Assim, ele avança naquele portal brilhante, aonde enxerga um tempo diferente. Que situação é essa? Princesa? Ué, agora esses anéis irão reuni-los? Ele dá um grito. E Ime olha para ele novamente. Princesa Crystal? Quem é esse rapaz? Mas do nada, aparece uma fera na igreja, chamada de Monstro do Abismo. Sim, eles estão atrás da vida da princesa. Seu avô disse que foi acertado escondê-la em outro mundo justamente para isso. O avô pergunta, por que Satou está por aqui? Isso o deixa distraído levando um ataque do verme. Ele disse que parece que o Anel da Luz não se faz necessário, pedindo a Crystal que dê o poder do Anel da Luz para o príncipe, enquanto Satou está morrendo de medo. Aquilo não parece ser nenhuma coisa boa. Todos pensávamos que ela iria dar o anel para o príncipe, mas não. Ela dá o anel para o Satou com um beijo. Um beijo que a fez despertar vários poderes. Juntos, eles têm um poder muito maior. O príncipe disse então que essa é a sua ideia, Crystal, oferecendo a espada para ele. Caramba, uma espada de verdade, eu nunca tinha visto uma, disse ele. Agora com o poder do anel, a fera vem em cima dele com todas as forças. Mas ele não entendeu direito muito o que deve se fazer, mas avança perante a fera, aplicando um golpe e eliminando de uma só vez. Parece que ainda ele não se adaptou ao poder que ganhou e acaba desmaiando. No dia seguinte, ele desperta com a Rime olhando para ele igual daquela vez. Ele se pergunta o que é isso. O quarto do casal real. O quê? Casal? O que é isso? E ela disse, você se lembra, não é? Teve um beijo, sabe? Teve um clima. Então, o que você acha? Sim, eles se beijaram, então ele pensa, então, será que ela realmente gosta de mim? A verdade é que ela deveria se casar com aquele príncipe, mas ela nem conhece ele, e não queria se casar com um estranho. Então, quando viu seu rosto familiar, ela não pôde evitar. E então ela pede muito desculpa por isso, mas acabou escolhendo ele como o grande herói da saga. Boatos já estão sendo ditos pelas empregadas. Aquele é o Rei do Anel. Dizem que ele veio de outro mundo. Esse casamento deveria construir uma ponte entre o Reino da Luz e o Império. Perguntam-se se o Imperador souber disso, ele vai ficar bastante furioso. A Donzela dos Anéis da Luz escolhe o Rei do Anel que salvará esse mundo, disse o príncipe. A vontade do seu pai e os planos do Império não têm mera importância. O avô deles disse que concederam esta audiência porque todos vocês queriam vê-lo, mas há outros esperando pelo seu rei, apresentando a todos do reino aquele que derrotou o abismo, portador da luz para Arnulus, seu rei do anel. Satou não sabe nem o que dizer para aquele público. Você é a maior esperança deles, não pode decepcioná-los. Tudo bem então, ele admite que veio de outro mundo para salvá-los de todo o mal. Enfim, no banho, ele acha que acabou exagerando na empolgação. Só que ele não esperava que a Rime estava lá com ele, né? Ela disse que tudo isso não tem nada a ver com ele, mas acabou envolvendo ele de graça. Mas ele nem se importa com isso. Afinal, para ele, isso é umas férias de verão. Além disso, agora ele é o Rei do Anel, o marido escolhido pela própria Donzela da Luz.
Perguntando se ela realmente precisa estar aqui, ela disse sim, porque este é o seu mundo. Então ele decide ficar aqui também. Afinal, aquele monstro de ontem veio atrás de você, não é mesmo? E do anel. Se é algo que eu posso fazer, é ficar ao seu lado, disse ele. Bem, dessa vez ela agora tem certeza de que ele sempre foi o herói dela. Naquela mesma noite, algo misterioso aparece. Parece um tipo de espectro, junto com criaturas malignas e demoníacas. Precisam agilizar logo. Eles aparecem com muita pressa até fazerem os cavaleiros desconfiar que houve algo a mais entre eles, mas não houve nada. Bem, o importante é que vocês estão aqui. Vários monstros do abismo estão atacando. Aquele anterior pode ter sido somente um batedor. A princesa disse que Satou não sabe nem lutar. Mesmo assim, precisamos que ele faça isso, senhorita. Seu avô disse que ele é necessário. Afinal, agora ele possui o anel. Sim, deixe isso comigo. Segurando aquela arma, o seu avô disse que ele lhe concede força e concede a luz da purificação em tudo que você segura. Em outras palavras, ele cria armas perfeitas para derrotar o abismo. Ele não sabe muito sobre esse mundo, mas pode dizer o quanto isso significa para ela. Então isso é motivo suficiente para fazer tudo o que ele pode. Mais uma vez ela usa dos seus poderes, o beijando. Agora é sua vez, Satou. Avance. Derrote todos os seres malignos e salve este mundo de uma vez. Após aquela batalha e os monstros invadirem aquela cidade, o jovem guerreiro defende a criada de um deles, que agradece pelo seu feito, dizendo para fugir bem rápido. Antes ele tinha desmaiado quando apertou o golpe, mas agora ele se sente bem melhor. O avô dela disse que isso foi por causa do beijo que ele acabou de receber da princesa. Claramente a força do seu vínculo com ela se traduz diretamente no poder desse anel, e que era um dever da princesa fornecer força para o rei que se dirige para a batalha. O jovem Satou disse que então por isso que ele é muito forte também, não é? Ouviu alguma coisa sobre ele ser o grande sábio Aspargo ou algo assim? Aparece um ser em sua frente, que parece muito diferente dos outros, visando o Anel da Luz. Aquele cavaleiro, seria ele um rei do abismo diferenciado? Ele vai atacá-lo, mas é rapidamente golpeado, mas acha que foi graças ao anel que não sofreu grandes ferimentos. O grande sábio pede a ele que fuja rápido, e ele segue seu pedido, enquanto a criatura invoca 2 monstros do abismo. Ele não acredita que enviar alguém tão forte assim. Suponha que isso apenas mostra o quanto eles temem o anel. Mas o que realmente é aquela coisa? Perguntou ele, e ele disse que aquilo é um cavaleiro do rei do abismo. Um monstro aterrorizante, capaz de usar qualquer magia. Ué, mas o poder do anel não iria dar um jeito, disse ele. Bem, falamos nisso depois, vamos ganhar tempo, disse ele, invocando uma pedra para atrapalhar os demônios. Ele apenas manipulou os elementos da criação, usando a sua vontade. Mas eles não perceberam que o cavaleiro deu simplesmente a volta. O príncipe apareceu a tempo e defendeu todos, dizendo para não se preocupar com isso, podem ir na frente. Hime está aliviada que ele está bem. No final, ainda deixaram os monstros chegarem à Torre Sul. Foi forçado a trazer a princesa para um lugar seguro antes que o perigo pudesse alcançá-lo, se apresentando como Marmagurias Gizaras, o segundo príncipe do Império Gizaras. A dúvida que ainda está na sua cabeça é se o grande reino vai ficar bem. Ele fala que o rei do abismo está atualmente atrás dos anéis e do próprio rei do anel. Antes que ele descubra alguma coisa que eles não estão no castelo, ele deverá iniciar uma busca. Então duvida que o reino sofrerá mais danos. No entanto, será difícil eliminar monstros de alto escalão como aquele, como os cavaleiros do rei do abismo sem o poder da luz. Estão somente fugindo porque ainda falta muito poder suficiente para o Satou dar conta daquelas criaturas. Seu anel do poder ainda é muito pequeno. Para liberar esse tal poder, você precisará dos outros 4 anéis, disse ele. Seu objetivo, Satou, é se casar com 4 princesas e obter os anéis delas. Ele pensa que isso é poligamia, mas o grande sábio fala que ele é o rei, e o rei faz tudo o que quer.
Para Rime, isso não a empolga nem um pouco. Chegando no local, só há apenas 2 quartos disponíveis, então um dos 3 homens dividirá um quarto. O grande sábio fala que poderá ser perigoso deixar Crystal sozinha. O príncipe foi bem claro e disse que já que ele é o marido dela, obviamente ele tem que dividir o quarto com ela. O grande sábio disse que antes de agir amanhã, passará algumas coisas simples, como qual o verdadeiro dever do Rei do Anel. Há muito tempo, este mundo estava à beira de sucumbir aos poderes sombrios do abismo. Os corações da humanidade foram quase quebrados pelo ataque interminável do mal, e muitas nações foram cobertas e perdidas pela sombra da morte. O Rei do Anel procurou dissipar essa escuridão, então ele forjou anéis imbuídos de magia. Os 5 anéis eram os anéis da luz, fogo, água, vento e terra. Com esse tal poder, o Rei do Anel travou uma batalha longa e bastante cansativa. Depois, 5 princesas se casaram com o Rei do Anel e passaram os 5 anéis através das gerações dentro de suas 5 nações. Esse conjunto de 5 anéis serviu como prova do vínculo entre o Rei do Anel e aquelas princesas. E agora o Rei do Abismo reviveu novamente e está lentamente recuperando seu poder. Agora o dever do Rei do Anel é obter mais uma vez os anéis de cada uma das 5 princesas e usar o seu poder para selar o abismo. Saltou no seu quarto junto com a Rime, sente bastante dores, que ao tirar a camisa, vê que eles têm bastante hematomas. Ela se culpa, mas ele fala que não, isso foi porque ele ficou bastante empolgado, relaxa. Lá fora, o príncipe disse que a princesa acabou de passar por aqui. Ele entendeu tudo, é uma responsabilidade muito pesada e esse dever às vezes pode ser insuportável. Dizendo ser grato a ele, bastante aliviado por ter fugido do dever como Rei do Anel. Perguntando se ele veio atrás dela de outro mundo até aqui, certo? Você abriu mão do mundo que conhecia para perseguir a mulher que ama. Isso não é uma tarefa fácil. Você deveria se orgulhar disso, disse ele. Desculpa, fiquei te segurando aqui. Ela provavelmente deve estar ali no Jardim dos Fundos. Ao sair correndo, o príncipe se pergunta se também tivesse essa coragem, o que faria? Ao encontrá-la, ele fala algo que nós sabíamos desde o começo, que gosta dela, não apenas como amiga. Ele realmente a ama. E está aqui por vontade própria, foi isso que ele decidiu. Portanto, não precisa se sentir culpada por nada disso. Ela ainda se sente um pouco perdida com tudo isso. Tentou esquecer isso durante o seu tempo como Hime no Nonaka. Esquecer daquele tal dever como donzela do Anel da Luz. Estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia pelo bem deste mundo. Mas depois que ele veio, isso a fez deixar um pouco mais determinada. Afinal, ela poderia se casar com um homem que realmente ama dessa vez. Mas o seu marido vai lutar, se machucar e até se casar com outras princesas também. E ela não quer ver o homem que a ama fazer essas coisas. Mas ela disse que vai parar de pensar nisso. Deverá pensar apenas na sua formalidade e na sua determinação. Cumprirá o seu dever também para com ele e o anel como sua verdadeira esposa, pedindo se ele aceita ela como esposa novamente. Bem, agora ficou todo aquele clima, apesar dela ter se declarado e ele também, mas os dois estão juntos, em um quarto, sozinhos. Essa é a oportunidade do grande Satou, subir as estrelas. Mas ele fala que não, ainda não deve fazer isso. E está errado, não deveria ser assim. A nossa primeira vez juntos deveria ser mais doce do que isso. O nosso querido protagonista quer seguir os passos um de cada vez, aos poucos, até se tornarem um verdadeiro casal de verdade. No dia seguinte, o príncipe fala que parece que eles resolveram o problema, oferecendo mantas para os dois. Afinal, essas roupas do outro mundo atraem muita atenção. O grande sábio disse que primeiro irão para a aldeia escondida dos elfos, os filhos do conhecimento. Elfos? Por acaso você está querendo dizer aquelas criaturas com orelhas compridas? Seria isso mesmo? Exatamente.
O Anel do Vento é transmitido entre a família real deles, dizendo também que Elfo é uma raça extremamente linda. Enquanto do outro lado, uma garota fala que parece que um homem veio de fora. O Rei do Anel não é deste mundo. Que nojento. A terra onde vivem elfos bonitos e sábios fica aninhada em um vale profundo. Essa terra já foi vista como um lugar sagrado onde o conhecimento de todo o mundo foi reunido. Porém, há 50 anos Ronca foi subitamente cercada por um muro de tempestade. O grande sábio então pergunta, então é essa muralha de tempestade que bloqueia a entrada de outras raças? Rime pergunta se ele já esteve aqui antes. Sim, há muito tempo atrás. Mas não havia essa muralha quando chegou até aqui pela última vez. Um urso da floresta apareceu, mas eles conseguiram escapar facilmente. Ao entrar no esconderijo, os elfos se perguntam, o que um humano faz aqui? Povo do vento, vocês têm minha gratidão por nos salvar. O Rei do Anel se apresenta e diz que veio conhecer a sua princesa. Rime disse que não há garantia de que as nações do Anel serão cooperativas, sabia? O Rei do Anel? Entendi. Ele já havia ouvido rumores, dizendo para que siga. O levará até o palácio. Mas acredita que não vai dar certo. Você precisará passar pelas raízes desta árvore gigante para chegar até Ronca. Pequenas criaturas capazes de passar por aqui não causarão muitos danos. E monstros poderosos são expulsos pelo vento. Então chegaram à terra sagrada Ronca, a nação do Anel do Vento. Rime se pergunta como seria essa princesa. Ele fala que não se preocupe, só veio aqui para salvar este mundo. Ao abrir a porta, parece que não há ninguém sentado no trono. Rime fala que tem alguém escondido ali. Seria a princesa, parece que ela está muito cautelosa. Ela disse, se ele é o tal Rei do Anel. Sim, sou eu mesmo, o grande herói Satou que veio de outro mundo para salvar este mundo. Ela também pergunta se vocês dois são casados? Se são casados, será que deram apenas um selinho? Ele diz que sim. Rime disse que isso não é bom. Não podemos nos abalar com isso, informando que o Anel da Luz já foi entregue a ele. Procura o anel de acordo com a lenda para que possamos afastar a ameaça do Rei do Abismo. Mas tudo que a princesa está preocupada é porque os seus lábios tocaram o dela. E agora, como Satou vai lidar com essa situação? Após ficar enojada com as frases ditas pelo grande rei, o elfo aparece, informando que essa é a elfa que vocês procuram? Ela não tem salvação, como podem ver, e ele acha bastante difícil conseguir o anel dela. O nome dele é Jade Ronca, o filho mais velho do rei do Vento Ronca anterior, e o irmão mais velho da princesa do Anel do Vento, que acaba de fugir, a Nefritz Ronca. E ele se pergunta se ele é o novo rei do anel que tanto falam por aí, ordenando que o levem. Vamos levá-lo sob custódia por um bom tempo. Claro, o resto de vocês serão tratados como convidados de estado. Ele se pergunta na cela se fez algo de errado e fala que a sua irmãzinha é muito sensível. Sim, talvez um pouco medrosa e mentalmente imatura. Irritado, ele fala para não a julgar pelos seus padrões, o humano, informando que a sua irmã é um anjo, pura e gentil apesar de ser tímida, e ela também o ama, seu irmão mais velho. No entanto, há alguns motivos para ela não sair do palácio, e muito menos da nossa nação. Por isso que ela não está acostumada com pessoas lá fora. Ela também tem apenas 54 anos, então é muito cedo para ela se casar. Tá maluco, 54? Eu deveria observar cuidadosamente o crescimento dela como o seu irmão mais velho. Então faço tudo o que é preciso. O que você faça é esperar pacientemente aqui. Oh, tudo bem. Será apenas por mero 80 anos. 80? Você tá maluco? Será tempo suficiente para a Nef amadurecer. Tá maluco, cara? Parece bom para você, mas eu vou morrer de velhice aqui. Um dos elfos pergunta ao grande príncipe se tem algum problema. Não tem nenhum. Eu não me importo com esse tal rei do abismo, dizendo que a nação está segura enquanto tivermos nosso muro de tempestade. Temos que proteger o Anel do Vento responsável por esse poder.
Na cela já se passaram 3 dias e ele disse que realmente ele falava sério quando iria me manter aqui. Até que aparece uma mulher, dizendo para não falar tão alto. O que você espera ganhar reunido os 5 anéis? A paz mundial ou talvez lindas princesas? Ele disse que não sabe o que quer, mas a única coisa que deseja é a felicidade da Rime, para viver uma vida com ela casado. Você usará o poder absoluto como o Rei do Anel por apenas uma mulher? Ela abriu uma passagem secreta e disse para vir com ela. E ele fala por que está ajudando. Sou responsável por cuidar do futuro deste país, disse ela. Somente você, Rei do Anel, é capaz de se opor ao Rei do Abismo. O príncipe, mesmo sabendo dessa informação, o prendeu. Tudo isso por causa daquele muro de tempestade. Então chegaram ao Templo do Vento. E ali está o Anel do Vento. O Vento de Regalia. O anel que a Nefrits deveria ter usado. Mas ele pergunta o que o anel está fazendo aqui e não deveria estar com aquela princesa? Até que ela sente algo e pede que se escondam rápido. Aquela pessoa que veio é a própria Nefrits, dizendo à estátua dos seus pais que o Rei do Anel veio do mundo exterior e ele está aqui para roubar o anel, dizendo também que nunca irá lá fora, honrará a ordem da sua mãe. E diz a ela também para continuar a proteger a paz da nossa nação. Ué, essa menina está rezando para estátuas. A elfo fala que embora os seus corações tenham parado e os seus corpos petrificados, eles continuam usando o poder do anel para criar aquela parede de vento como nossos pobres protetores. Eles são os antigos rei e rainha elfos. Ele ficou assustado e parece que ela percebeu que estão aqui. Apareça sua escória, disse ela. E Satou volta novamente se apresentando. Mas o que? Você é o Rei do Anel? Meu Deus, ela é mole como sempre. Seria um problema se vissem você com ela, então traga-a imediatamente, Rei do Anel. Para onde eu vou? E ela fala que sabe de tudo sobre esse lugar para que siga. O príncipe soube que ela desapareceu. Tem certeza de que ela entrou no Templo do Vento, mas ela não foi vista desde então. Ele ficou irado e disse que algum deles, por algum acaso, viu a sua irmã. Dentro do esconderijo, ele se lembra do que a outra mulher disse. Ela pode ser assim agora, mas no fundo é uma garota muito forte. Ela aceitará fazer um pouco de esforço, dizendo para cumprir o seu dever e pegar o anel. Ela acorda e fica bastante assustada com a presença do Rei do Anel novamente. E enquanto isso, o príncipe já sabia de tudo. É coisa dele. É exatamente isso, Geralt. O quê? O Rei do Anel partiu com a donzela do Anel do Vento. Mas ele disse isso é impossível. A Nef tem medo de estranhos. Encare a realidade. Sua irmãzinha fugiu com o homem que ela ama. Ele ficou assombrado. Mas ela fala para esfriar a cabeça um pouco. Sempre foi o destino da princesa herdar o Anel do Vento e conceder o poder ao Rei do Anel. Suas ações nunca foram para o bem da Nefrits. Pelo bem dela, o anel está nas mãos dos meus pais. E a nação ainda está protegida pela magia deles. Dizendo que assim é bem melhor, não há necessidade da Nef herdar esse anel. Dizendo à anciã que mandará revisar a sua mansão. Enquanto isso, Nef disse que ele é o Rei do Anel. Soube que ele veio de fora para o nosso próprio mundo. Ele disse que é verdade que veio de outro mundo, mas não é ninguém especial. Provavelmente não é muito diferente dos humanos deste mundo. Ela pergunta que tipo de lugar é o mundo que ele veio. Seria algum tipo de lugar cheio de oceanos, cheio de orques e goblins, disse ela. Ou dragões que vivem atacando as pessoas pela rua? Ele disse que não existe nada disso lá. Na verdade, o mundo é muito pacífico. Ela pergunta também se existem elfos lá. Não, provavelmente também não tem elfos lá. Ele disse que por acaso você tem interesse no meu mundo? Eles se chamaram de princesa reclusa, então eu pensei que você seria avessa a isso. Ela disse que outros a chamam assim, além disso, mesmo que ela tenha interesse no mundo fora do palácio. Isso não muda o fato de que ela ainda sente medo. Normalmente ela apenas lê os livros sobre o mundo exterior que a anciã a traz, imaginando como é a paisagem, o cheiro e a sensação. Ela fica muito empolgada imaginando isso, é tão divertido que parece que ela poderia ir a qualquer lugar.
Mas a verdadeira é eu estar presa no meu quarto e não poder fazer nada por aqui. Ele fala que só veio aqui porque não queria se separar da pessoa que a ama. E então, mais uma vez, se arriscou e veio com tudo e deu o melhor do que ele esperava. Ela disse então que quer ir ao mundo dele e se poderia levá-la junto. Ele fala que se tem tanto interesse no mundo exterior, então por que nunca saiu daqui antes? Quando ia contar a verdade, ouve a voz do príncipe a chamando. Nefrits, saia daí, eu sei que está aí. Ele fala que se veio atrás da Rime e também tem a função de destruir o Rei do Abismo. Embora tenha o seu dever de reunir os anéis agora, não tem a intenção de forçar ninguém a se casar com ele. Ela disse que fala da Princesa Cristal. Ele diz a ela para deixar a decisão de como deviam tratá-lo aqui. Ela disse que fará o melhor que pode e tem certeza que seu irmão entenderá. Ao chegar em frente ao príncipe, ela fala que o Rei do Anel não é o tipo do homem que você pensa que ele é. Que bobagem, você está sendo enganada. O anel está nas mãos dos nossos pais e a nossa nação está sendo protegida por eles. Você não entende isso? E ela fala que mesmo assim um dia terá que herdá-lo. E ele fala que não está pedindo a sua opinião para nada. Por acaso você pretende trair os nossos desejos? E principalmente os dos nossos pais? A chamando novamente para o seu lado. E ela vai, e ele fala que você não apenas escapou da prisão, como também tentou raptar a princesa, o tesouro de nossa nação. Por acaso você está preparado para as consequências, não é? A anciã disse para parar com isso que ela foi responsável por tudo. Anciã, não tenho ideia do que você está pensando, mas existem limites até mesmo para você. Olha, também não é aceitável a maneira de como você tratou o Rei do Anel. Ela disse que cuidará do Rei do Anel. Por acaso você vai se opor agora? Tudo bem, então nunca mais apareça diante da Nefrits, disse ele. Rime disse que ficou preocupada, mas ele fala que foi muito difícil passar 3 dias em uma cela. Ela disse que sorte dele ser resgatado por uma bela mulher, e que de repente estava se dando muito bem com a princesa. Ele disse que por acaso você está com ciúmes? Ué, ela fala não pode não, é? Não, não é uma coisa ruim. A anciã novamente aparece pedindo desculpas pelas apresentações tardias. Donzela do Anel da Luz, se apresentando como Peridot, a elfa mais velha de Ronca. O rei pergunta como os pais da Nefrits têm algo a ver com a forma como ela acabou assim. Tudo bem então, já que vocês desejam, eu vou contar a história para vocês. Sobre como Ronca foi envolvida por uma parede do vento. Principalmente porque a Nefrits é assim agora. Para começar, a mãe da Nefrits e Jade não eram a primogênita que herdaria o anel. Ela tinha uma irmã mais velha, e protegê-lo através das gerações. Tornou-se costume que as princesas elfas se casassem com alguém de nossa vila. Porém, a princesa mais velha se apaixonou por um viajante, e além disso ele era um humano. Os elfos começaram a temer tudo isso. Se o viajante receber o anel, ele poderia retirá-lo da vila. Naquele dia, aquele viajante se aproximou da princesa com outros meios, com a intenção de roubar o anel desde o início. Aqueles rumores começaram a se espalhar pela vila. Quanto mais pessoas sussurravam esses rumores, eles se tornaram suspeitos. E a suspeita se tornou convicção. Quanto mais crescia a oposição daqueles ao seu redor, mais fortes se tornavam os sentimentos da princesa mais velha pelo viajante. No entanto, o viajante de repente parou de aparecer diante da princesa. Talvez ele tenha sido expulso por aqueles que tentavam proteger o anel, ou talvez o eliminariam. Eles iriam tão longe por esse anel? O grande mestre disse que os anéis do poder são símbolos de autoridade legítima desde a era dos mitos. Alguns deles são usados como prova para justificar a existência de uma nação. O príncipe disse que é algo muito admirável para as nações que não possuem um anel. A elfa disse que os moradores da vila ficaram aliviados, mas você pode imaginar como todos eles pareciam para a princesa que acabara de perder seu amante tão de repente? O coração da princesa mais velha afundou em raiva e desespero. E ela partiu dessa vila depois de deixar para trás uma maldição. Que Ronca seja engolida pelo abismo. Que a linhagem das donzelas chegue ao fim. Foi o que ela falou. Aquela maldição que ela proferiu pesou muito sobre nós, os elfos.
porque possuímos expectativas de vida muito longa. O medo de que sua vingança pudesse acontecer a qualquer momento dura para sempre. Quanto mais os anos se passam, mais o nosso povo fica consumido por esse tal medo. E o mesmo se aplicava à realeza. Os pais dela herdaram o anel no lugar da princesa mais velha, mas viviam com medo da maldição da princesa mais velha. Então, para evitar que o mal se aproxime de Ronca, ela invocou o poder do anel e ergueu uma barreira de vento, tudo para proteger a sua nação e os seus filhos, embora o preço que ela tenha pago tenha sido longe demais. Ela também fez Nefrits lhe fazer uma promessa, a promessa de nunca se aventurar fora da parede de vento. Foi isso que levou essa vila ao estado atual. Nefrits quer honrar o motivo pelo qual seus pais sacrificaram as suas vidas, e ela está convencida de que deve. Ela escuta de seus pais aquilo. Elfos não morrem de velhice, mas quando nossos corações param, nossos corpos também param. Ouça com atenção, você nunca deve sair desse país. Então esse é o motivo principal pelo qual o príncipe a chantageou.